Alô, boa noite! Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Tô aqui também com um convidado especial desse lado, olha só. Tá muito interessado aqui na nossa live de hoje sobre... Miki, não. Sobre emoções e toda essa correlação com o cérebro. Bem-vindos! Ei, Paulinha! Olha o nosso convidado especial aqui hoje. Meu Deus do céu, está muito empolgadíssimo com a live daqui, viu? Eita, eita, eita. Bom, estamos esperando então agora a Isabelle Caiado, que se disponibilizou para falar desse temaço sobre emoção e... E o cachorro tá aqui do meu lado, gente. Sobre emoções e alimentação, né? Nesse período de pandemia a gente tem se descuidado e nesse sentido é importante a gente entender por que é um círculo, né, vicioso, ou muitas vezes um círculo que promove saúde. A Isabelle chegou aqui agora. Oi, Isabelle. Vamos começar. Só um minutinho. Olha, gente, Miki, não pode, fica quietinho. Oi, oi! Boa Oi, noite! Carol, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite! Olha, vou apresentar a Isabelle aqui. Isabelle é nutricionista especializada em nutrição saudável e integrativa, que une aí corpo, mente e espírito, né? Nesses 3 pilares. Também é coach integral sistêmico, né? Pela Febracis. É também especializada em diferentes abordagens ali da nutrição. Mas uma coisa que mais me chamou, Isabelle, a atenção no seu currículo... Calma, amiga. Tem uma pessoa canina aqui, muito empolgada quer comigo. participar. Quer participar, mas... E o que mais me chamou, voltando... falar do projeto, né, Voando Alto, que busca trazer alimentação saudável para as meninas e adolescentes. Eu achei isso fantástico. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um tema que nos une, né? E, bom, a casa é sua. Obrigada por ter aceitado de pronto esse convite. E a gente estava falando um pouquinho antes de entrar da nossa... Quando o santo bateu, né? O santo bateu desde o primeiro momento. Bom, Mas, Carol, eu que agradeço, assim, pelo convite. Eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, feriado vira final de semana vira durante a semana, porque é igual você falou, né? A gente está vivendo, mas a gente tem sempre o interesse de estar aí propagando e querendo acrescentar aí na vida das pessoas saúde, né? E novos ângulos para conseguir fazer boas escolhas, né? E achei interessante porque desde o primeiro momento realmente a gente se conectou por essa visão, né? Realmente integrativa, de tratar o paciente não só uma patologia que às vezes ele vem procurando para solucionar, mas sim entender que tem um ser humano ali, que ele é integrativo, que as emoções influenciam, né? E eu acho que profissionais assim realmente vêm para agregar, né? Então, fiquei muito feliz. Gente, só um minutinho aqui, que a pessoa tá muito participativa, olha só. Tá querendo ser ativa aqui. Não. Quieto, tá bom? Pronto. E esse tema, cara, eu acho fantástico, porque realmente a alimentação, né, faz todo sentido, assim, relacionado ao emocional, né? Não tem como ser desatrelado, né? Exatamente. Eu acho que nesse primeiro momento, antes da gente entrar e eu te fazer algumas perguntas, né? É pedir pro pessoal agora colocar no aviãozinho, marcar quem tá aqui, né? Marcar outras pessoas que estão nesse momento. A gente sabe que é feriado, e nesse momento de feriado a gente às vezes está off, a gente tá aqui também, né? Eu tô na casa de uma outra pessoa, você falou também que tá com família, aniversário da mãe da avó, melhor dizendo, de 95 anos. 96 anos. 96 anos, muito obrigada. Acho que a primeira Mas eu acho que eu gostei muito do conteúdo, sabe, Carol, do tema que você mencionou, porque eu acho que vai poder agregar muita gente, porque acho que você e eu, assim, a gente gosta de estar passando informação que agregue, né? E poder sair de uma live já com a informação ali para aplicar, isso é muito bom, né?
Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre cérebro e o estômago, né? Por que a gente fala, por exemplo, que o estômago é o primeiro cérebro, né? Então, Tá mais atrelado assim, ao intestino, né? Então, na verdade, o cérebro e o intestino, eles são ligados pelo nervo vago. E o nosso intestino, ele desempenha funções de forma autônoma, né? No nosso intestino, a gente tem neurônios igual na massa cinzenta do nosso cérebro. E lá também tem várias bactérias, né? Que são as bactérias patogênicas, as bactérias como os probióticos. Então, assim, é todo um sistema, né? Ele é considerado o nosso segundo cérebro, primeiro porque tem essa parte, né, que eu falei de composição de neurônio, e além disso também ele desempenha funções que é o caso do quê? É o caso de produção de substâncias digestivas, é o caso da eliminação do bolo alimentar. Então, assim, ele é muito importante. E além disso, falando, né, do tema, atrelando ao tema, que é a emoção, em torno de 80% a 90% da nossa serotonina, que é aquele, né, neurotransmissor responsável pelo bem-estar, ele está sendo produzido no nosso intestino. Então, se a gente tem um intestino desequilibrado, né, não está muito ali alinhado, com certeza vai influenciar no nosso emocional, não tem como. Então, eu sempre falo que o paciente já chega lá no consultório, eu já realmente foco inicialmente, já ver como é que está a saúde desse intestino, se não tem uma desbiose, né? Para quem não sabe, desbiose é aquele desequilíbrio. Sim. É porque, assim, no nosso intestino, como eu falei, a gente tem essas bactérias, tanto as patogênicas quanto as benéficas, como os probióticos. Quando a gente tem muito mais patogênicas do que os probióticos, fica um desequilíbrio que não é favorável à nossa saúde. Então, a gente sempre tem que estar com o quê? Com essa quantidade de probióticos, né, dessas benéficas, em maior quantidade. Por quê? Porque elas estando em maior quantidade, elas vão fazer uma barreira intestinal muito boa, entendeu? Então só vai entrar ali o que realmente pode entrar. E não entrar coisas que, quando a gente está com uma permeabilidade não seletiva, que é quando não está muito saudável, as células não estão muito juntinhas no nosso intestino. E acaba entrando, né, algumas substâncias, alguns agressores, né, que vão fazer uma distinção no nosso intestino. E para essa barreira estar bem íntegra, está muito correlacionado a algumas causas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que quando a gente sai um pouco da exposição a essas causas que geram esse desequilíbrio no nosso intestino, a gente tem um intestino mais saudável, a gente absorve melhor, de fato, as vitaminas e minerais dos alimentos que a gente está consumindo. Então, parece uma coisa simples, mas tem diversas formas da gente evitar esse desequilíbrio, né? E eu vou falar um pouquinho mais na frente. Tá, então acho que assim, esse é um ponto interessante, porque quando a gente vai no nutricionista, né? Alguns orientam, por exemplo, de passar probióticos. E eu acho que essa talvez seja um dos pontos, né? Que tem essa correlação da flora intestinal, né, essas inflamações. Eu lembro de um dos posts que você postou que mais me chamaram a atenção, um dos posts que mais me chamou a atenção, melhor dizendo, foi o post que você falou sobre alimentação inflamatória, né? Então, existem alimentos que inflamam e que desencadeiam todo um processo inflamatório que afeta aí não só a digestão de alimentos, né, mas também esse bem-estar integral do sujeito, né, da pessoa como um todo. Sim, tem várias causas, Carol, que tem como a gente evitar estar exposto, e isso vem para somar muito para nossa flora, né, intestinal estar equilibrada. E eu vou falar algumas, vou deixar a alimentação por último, que é a que eu quero desenvolver melhor com vocês. Mas só para falar de um parâmetro geral, né, a gente tem várias causas. A primeira que eu posso citar seria... Eu vou já citar duas que não tem muito o que a gente fazer, mas o bom é que todas as outras que eu vou falar dependem só da gente. Então, por exemplo, idade e poluição do ar. A poluição do ar deveria depender da gente, mas enfim, tem várias, né, empresas que não se preocupam com isso. Então, poluição e idade
são fatores que influenciam. Mas, além deles, são vários fatores que influenciam que depende da gente para não estar se expondo tanto. O primeiro é o álcool. Quando você toma muito, né, uma quantidade exagerada, né, em grande quantidade, é algo muito frequente no seu dia a dia, o excesso de álcool vai influenciar nesse desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Então, assim, não é que não pode beber, e eu nem acredito, né, nesse tipo Todo de radicalismo, né? alimentação. Se Isso, torna. porque eu acho que quando realmente cria um estilo de vida, aí sim você consegue manter a alimentação. Quando é E essas eu, coisas muito restritivas, gera compulsão e aí não fica uma relação saudável com a comida ou a deixa eu bebida, mudar de né? posição aqui, porque tem uma Tá. pessoa canina muitíssimo excitada aqui com essa live, que está aqui em cima de mim. Vocês não têm ideia, gente. Eu estou aqui na casa de uma outra pessoa. Fica Deixa eu tranquilo. mostrar aqui a pessoa canina. Olha isso. Caramba. Bom, É então, ao vamos vivo, lá. tá tranquilo, é vida É ao real. vivo, quem sabe, né? Faz ao vivo, dá conta do cachorro. Deixa eu ver aqui. Helenice Um entrando, boa noite, petisquinho para gente. ele. Deixa ele mais Deixa eu dar tranquilo. só... Toma. Ah, Lidiane, Toma. boa noite, Lidiane. Boa Muita gente noite. aqui, Boa noite a todo legal. mundo que está chegando aqui. Vamos lá. Vamos também pedir para quem quiser, né, fazer aqui colocar as perguntas aqui embaixo. Tem Pode um perguntar. balãozinho com a interrogação. Sim. E eu acho que esse é um ponto que você está trazendo que é bem interessante, no sentido de que quando você fala do álcool, né? O álcool, enquanto toda essa influência no nosso intestino, a gente precisa também entender o quanto que o álcool também influencia nas nossas emoções. Por quê? Porque é uma droga depressora. Depressora da atividade cerebral. Né? Então, é curioso falar do álcool, porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas depressora, eu me sinto tão bem, eu fico uma pessoa sociável quando eu começo a beber. Só que o dia posterior, muitas vezes, vem com toda uma atividade ali de um rebaixamento cognitivo, por isso que é proibido dirigir sob o efeito de álcool, uma vez que a nossa atenção, a nossa visão, tudo isso fica rebaixado mesmo, né? Só que não só o álcool, mas os excessos, eu acho que é disso que a gente está falando, não há nada de errado, né? Beber e ter ali, né, momentos ali de lazer. O álcool, na nossa cultura, né, tem muito a ver com os processos de socialização. O problema é o excesso, né? O excesso que muitas vezes afeta aí as nossas decisões, né? Eu mesma já tive situações, quem nunca teve um dia, né, que tomou um álcool Que além passou da conta, né? Passou da conta, teve ressaca moral, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Não só quando você torna o álcool associado com o prazer, né? Com o descanso. Eu acho que esse é um ponto que vem na pandemia muito forte, que as pessoas, por toda a dificuldade, né, de ter outras opções de lazer, acabam ali associando ao álcool com o relaxamento, com um momento de tranquilidade, né? Um momento assim, agora eu vou me recompensar. E esse é um dos perigos. Queria que você falasse também, não só dos outros alimentos, mas dos gatilhos, né? Eu posso entrar um pouquinho aí falando da parte, né? Até um pouco da nutrição comportamental, que eu gosto muito, e é realmente, eu acredito muito que o comportamento, né? A partir da mudança do seu comportamento, você cria um estilo de vida mais saudável. E eu acredito muito nisso, porque foi assim comigo. Antes de eu me tornar nutricionista, de eu fazer a minha formação, eu fui em algumas nutricionistas que tinham uma abordagem que não correlacionava com a parte comportamental. Eu falo que primeiro você, no caso de emagrecimento ou estilos de vida incorporados mais saudáveis, eu falo que primeiro você emagrece e educa sua mente para depois aplicar realmente de fato na alimentação, né? E no caso dessa parte do álcool que você está falando e de compensação, isso se dá muito, eu vejo em vários casos de pacientes que me procuram, se dá tanto com a alimentação quanto a bebida, com esse gatilho mesmo que você mencionou. Chega na sexta-feira e vem aquela frase, eu mereço. É sempre um eu mereço atrelado a alguma comida prazerosa ou alguma bebida prazerosa. E aí eu sempre questiono os meus pacientes, como é que está sendo a sua semana?
Você tem momentos ao longo da semana de conexão com você mesma? Você tira ali, nem que seja meia horinha, 15 minutos, para fazer algo que te gere prazer e que não esteja atrelado à comida ou à Uau. bebida? Por quê? Porque nós temos um sistema que chama sistema de recompensa. Uhum. E ele vai armazenando as situações que você sente muito prazer. Mas se você está sendo sempre aquele prazer recorrente, você não mostra novas possibilidades, né? Para esse seu sistema de recompensa registrar. Então, eu Exato. sempre falo para os meus pacientes escrever. Escreve o que você sente prazer em fazer, que dá para aplicar no dia a dia, que dá para aplicar na sua semana, que não esteja atrelado à comida ou à bebida. E assim, eu acho muito curioso, Carol, que muitas vezes quando eu pergunto o que a pessoa sente prazer em fazer que não esteja atrelado a esses dois itens, elas têm dificuldade. Então, fica aí também até um questionamento, né? Como é que vocês estão, né, se relacionando com vocês mesmos durante a semana? Porque se chega só na sexta e você vai querer viver, se a semana foi desconectada com você mesmo, você vai querer cometer todos os excessos. Parece que sexta-feira abriu a porteira e passou a boiada. E aí vem os excessos, sexta, sábado e domingo, né? Vivendo aquela meta, né? 3 dias como se fosse 7. E assim, não fica muito saudável. Então, uma coisa que eu vejo que ajuda muito e agrega muito os meus pacientes é isso. É você ter momentos de conexão ao longo da semana. O que seria isso? Já ouvi de tudo. Seria passear com o cachorro. Você falou, tem um cachorro aí, eu lembrei. Seja dar uma volta com o cachorro, ver o verde, ver a vizinhança. Seja fazer um escaldapé. Todo mundo tem uma bacia, compra um sais de banho, faz um escaldapé. Toma um banho relaxante com uma playlist que você gosta. Não precisa ser coisas grandiosas. Realmente são pequenas coisas que te gerem conexão. Para mim, o que gera muito conexão é oração, é o meu yoga, é minha meditação. Então, assim, eu faço um yoga com a minha meditação 15 minutos pela manhã. Então, você não precisa demandar aquele 1 hora do yoga, meia hora meditando. Saúde. Sim. Faça realmente, eu falo que é fazer o melhor com o que você tem. Porque se for esperar, né, a situação perfeita, a gente nunca vai dar o primeiro passo, né? Sim. Então E seria esse é um assim. outro ponto, né? Às vezes a gente desiste porque não tá seguindo certinho, né? E aí chuta o balde logo. Então, às vezes se permitir, hoje eu pisei na bola, mas eu não vou desistir, né? Eu vou continuar, amanhã eu recompenso, né? E eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente se torna ou muito rígido, né? Ou muito tolerante. E aí fica numa montanha russa, né? Com altos e baixos. Ei, E Pedro, mesmo porque, né, Carol? A vida ao Pedro, Carol, Cristiana, sejam bem-vindas. Aqui é que eu tá falando, quero voltar a fazer yoga. Ela é maravilhosa no yoga. Realmente, yoga faz muito bem. Mas sobre essa parte que você comentou, dessa perfeição, né? Eu trabalho muito isso também com os meus pacientes, porque eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que perfeição e erro não deveriam ser utilizadas. Porque eu acho que todo processo inclui altos e baixos. Então, você colocar uma meta de perfeição é inatingível e você vai se frustrar. Então, eu falo para eles assim, baby steps. Um passinho de cada vez. Coloquem pequenas metas. Porque pensa comigo, né, Carol? Se a primeira meta já for muito difícil, a probabilidade de você querer dar o primeiro passo vai reduzir muito. Agora, se a primeira meta é uma meta pequena, mas que te faz entrar em movimento, ótimo. Porque um passinho de cada vez, quando você olhou para trás, já caminhou, né? Eu falo o seguinte, não tem nada que supere a constância. Porque pensa comigo, se a pessoa não é boa em determinado assunto, vamos supor, durante um ano, ela estudou 1 hora por dia, no final do ano ela tem 365 horas estudadas. Alguma coisa fez de diferença ali nessas horas. A mesma coisa se dá para tirar um tempinho para fazer alimentação ou para se organizar, nem que seja marmitas, fits e tudo. E a mesma coisa em relação à atividade física. Então é aquele somatório, é um pouquinho. É você realmente contribuir para o seu eu do futuro. Porque vai ser a soma do que você está fazendo hoje, né?
Sim. E assim, não compara, né? Porque eu também vejo, não sei se você vê nas redes sociais aqui, Carol, muita comparação, né? O meu ritmo tem que ser o mesmo ritmo do outro, né? Eu tenho que ter tantos quilos, não sei se você vê isso, isso eu acho que faz muito mal. Dos corpos também, né? E também eu acho que tem uma outra coisa, você que está em São Paulo, e eu acho que a gente está falando assim, né? Por ser live, a gente consegue entrar em contato com diferentes realidades. E uma das coisas que eu sempre, quando eu tenho, né, pacientes ou anoréxicos, bulímicos, ou com Bonito. obesidade mórbida, né? Primeira Uhum. coisa é, quando a gente fala de dieta, claro que tem toda uma questão de emocional, eu falo, não, vá, eu preciso que você procure um nutricionista. Ah, mas a dieta que passa é muito difícil. Ah, mas os alimentos eu não encontro, né? Eu só encontro lá né, no mercado X, Maçã do Y. Himalaia, não dá, né, gente? Eu Tem que ter uma falo coisa isso, acessível. né? Ah, eu tenho que tomar o chá de lótus azul colhido no Himalaia. Então fica difícil realmente, né? E aí, essa foi um pedido que eu te fiz, assim, de que alimentos anti-inflamatórios, né, que são possíveis da gente colocar na nossa dieta, onde a gente encontra em qualquer lugar, para quem quiser, né, de qualquer lugar do Brasil, Uhum. pelo menos um alimento, pelo menos alguma mudança que ajuda nesse processo de No desinflamação, porque emocional, né? Também, exato, né? Que você e me a gente pediu. está num movimento que é difícil a gente comer orgânico, né? Até o orgânico, muitas vezes, a gente não tem tanta certeza se é tão orgânico assim. Os alimentos Eu que acho tem. assim, Carol, não é o plano alimentar, não é o paciente que se adequa ao plano alimentar. É o plano alimentar que a nutricionista vai montar junto com você, que tem que se adequar às suas rotinas e preferências alimentares. Porque não Perfeito. adianta estar lindo no papel e quando for aplicar não ser aplicável. Então, isso é muito importante, procurar um profissional que te ouça, que te entenda, que realmente veja suas individualidades. A minha consulta mesmo demora em torno de 1h40 a 2, porque eu realmente gosto de estar ali com o paciente, ouvir, entender qual que é a situação, corpo, mente, espírito, para ver como é que ele está integrado, né, no ambiente, no social, no comportamental, para aí sim eu poder ajudá-lo. Então, essas consultas, às vezes, de 15, 30 minutos, infelizmente, não dá para saber nem o nome. Então, assim, eu acho que a importância de procurar profissionais que realmente estão ali para te atender de forma individualizada, né? Porque a gente tem individualidade bioquímica, nós somos seres singulares, então, quando coloca tudo numa caixinha, não dá certo, né? E realmente vem esses alimentos aí, tem alimentos muito práticos que eu vou citar mais à frente, como abacate, aveia, fontes de ômega 3 bem acessíveis, que melhoram não só a inflamação, mas que também vem para somar com a melhora do emocional. Mas só para voltar um pouquinho, eu vou dar uma pincelada nos gatilhos, nos outros, Vamos lá. só para o pessoal ficar mais alinhado. O que você acha, cara? Ótimo, vamos voltar. Então, quem está entrando aqui agora, a gente está falando dessa correlação, dessa disbiose, quais são os gatilhos que geram essa disbiose, essa alteração, né, na Uhum. flora intestinal, especialmente, Isso. que está intimamente ligada com o nosso cérebro pelo vasovagal. Isso. Pelo nervo vago. Nervo vago. Isso. E é interessante essa coisa do nervo vago, né? Porque ela tá relacionada também com o processo respiratório, se eu não me engano, não é isso? Isso, mas assim, principalmente a gente gosta muito de mencionar esse eixo, né, cérebro e intestino, porque há alguns anos atrás era estudado de forma segregada. Então foi muito bom, veio para somar os estudos, né, científicos e tudo mais, para realmente a gente ver a beleza dessa conexão e dar mais atenção, né, ao intestino que é tão válido, né? E E que há já. outros. Não, só um parênteses, né? O quanto que isso na medicina tradicional chinesa, né? Já se fala Já é tanto. estudado muito, né? Fala do nosso fogo, né? Que é no nosso Uhum. intestino, ser sempre quentinho, evitar água fria para não esfriar o fogo, para não atrapalhar na digestão. Eu adoro medicina tradicional chinesa. Eu trato meus pacientes com menopausa e TPM. Muito, aqui também aquelas mulheres que têm coágulos durante a Claro. menstruação.
eu atrelo com a medicina tradicional chinesa e realmente vem para somar muito. Mas sobre outras causas, além do álcool, Carol, o excesso, né? Não tomar, mas sim o excesso e a constância, vem também a parte de muito antibiótico. Quando você toma muito antibiótico, ele vai lá, né? Vai matar, né, o agente, né? Infiltrado ali no nosso organismo, mas também ele vai influenciar na diminuição, né, dos probióticos no nosso intestino. Então, toda vez que fizer algum uso de antibiótico, vale a pena dar uma atenção, ver como é que está essa saúde intestinal, evitar estar exposto às causas que eu vou mencionar e não recorrer já logo assim para um probiótico. Porque não existe uma pílula milagrosa. O probiótico é maravilhoso, mas contanto que tenha ordem na casa primeiro. Porque se é uma pessoa que não mastiga direito, está exposta a todas essas causas que eu vou mencionar e que eu já mencionei, não dá. Primeiro a gente coloca a ordem na casa, arruma o terreno e depois a gente pode usar, sim, o probiótico, outros nutrientes para vir para somar. Então, o segundo ponto seria essa parte de antibióticos. Como ele vai, né, lá e vai matar o agente, né, invasor, a gente também vai perder muitos probióticos. Então, vai influenciar nessa desbiose. E aí tem que fazer o uso, né, de uma alimentação rica em fontes de probióticos, de prebióticos, para realmente melhorar, né, esse equilíbrio entre as patógenas e as benéficas, né, bactérias do nosso intestino. Outra coisa também que vai influenciar muito é o estresse. Não tem como o estresse não ser atrelado, né, com a desbiose. Então, assim, até uns 3 anos atrás, no congresso de Harvard, falaram muito sobre gestão emocional. E eu acho que nunca foi tão atual, né? Então, assim, essa parte de gestão emocional é muito importante. Então, como é que você lida, né, com esse seu emocional? Você faz uma atividade física para melhorar seu emocional, você faz uma meditação, que é considerado um ansiolítico natural, né? Você utilizando ali 5 minutos por dia, já é considerado também para somar, já que você não usa nenhuma química, né? A própria meditação. Quem nunca teve conexão ou acesso à meditação, achou que era muito difícil, que é sempre assim, quando eu comento da parte de meditação, eles falam assim, não, mas eu sou muito acelerado. É exatamente para você a meditação. E pode começar com baby steps, como eu sempre falo. Comece a prestar atenção todo o tempo assim, que você puder, sei lá, umas 3 vezes ao dia, senta, descruza as pernas e só presta atenção na respiração. Inspirando em 4 tempos, enchendo o pulmão e expirando em 4 tempos. Só essa respiração já vai te trazer presença e já vai abaixar a sua frequência de energia, então você tende a atrair, né, a mesma frequência mais calma e mais tranquila. Então, a gestão de estresse vem para somar muito quando, né, bem gerenciada ao longo dos dias. Não, e o mais interessante que você está falando, né, dessa gestão do estresse, a partir de uma gestão da respiração, especialmente para os pacientes que são mais agitados, que falam assim, eu não consigo não pensar em nada, essa falsa percepção que mindfulness é o não pensar em nada, pelo contrário, né? É um estado de atenção plena que você pode começar prestando, por exemplo, mais atenção quando você come. Colocar um alimento na boca, né? Esse é um exercício bem interessante, assim, e experimentar ele com várias, né, com as várias partes da língua. Você falou da mastigação, né? Com as papilas gustativas. Né? Mastigar até que o alimento se dissolva e você conseguir perceber essas alterações. Respirar fundo, mas perceber o movimento do corpo, né? Do peito levantando, descendo. Conseguir ouvir e sentir as próprias batidas do coração. Isso é mindfulness. Você não precisa não pensar em nada. Porque, exatamente, paradoxalmente, quando eu falo assim, não pense no elefante rosa, você vai ver um elefante rosa na sua mente, né? E então, assim, Carol, outro ponto que eu acho também muito importante é a parte também do sedentarismo. Então, assim, a OMS já recomenda, né, já há muito tempo, pelo menos 150 minutos por semana. Mas, assim, se você puder, né, sou sedentário, eu não faço nada de atividade física. Começa
uma vez na semana, duas. Ficou equilibrada essas duas, coloca mais uma. Por quê? Libera muita endorfina, entendeu? Então, já vai somar ali para o seu emocional, para melhorar. É um ótimo desestressante, assim, né? Desestressa muito, soma muito para realmente melhorar o emocional, já que libera, né, essa parte da endorfina. Mas, além disso, eu li um estudo, eu achei muito interessante, o que me motiva muito a fazer atividade física é que a atividade física ela é um ótimo preventivo para Alzheimer. Será que a gente está Olha, falando de emoções, né? Dessa parte, né, cognitiva, da mente. Então, eu acho que, assim, olha só que bom, né? Você pode prevenir uma doença que acomete uma boa porcentagem aí das pessoas só com atividade física, né? Claro, atrelado a uma boa alimentação e estilo de vida saudável. Então, assim, o sedentarismo vem também para alterar a microbiota. É sedentário, começa aí aos pouquinhos, passo a passo, introduzir. E pode introduzir com atividades físicas que você goste. O ideal é realmente uma atividade que tenha carga para agregar, né, e gerar uma hipertrofia, um ganho de massa magra. Ok, esse é o mundo ideal. Mas o que é possível para você hoje? Eu gosto de uma dança, então começa pela dança. isso. Começa a entrar em movimento, que aí depois você vai tomando gosto e vai realmente saindo desse sedentarismo. Sim, isso, e você falou de dança, isso fez lembrar muito uma situação de uma paciente que tinha essa mesma questão. Né? Eu tenho vergonha de sair. Né, era uma paciente com um quadro de obesidade mórbida. Eu falei, eu não tenho coragem de sair na rua. Eu tenho Sim, vergonha. E aí eu sim. perguntei para ela, a gente fazendo, né, uma anamnese, falou assim, tá, e o que você gosta de fazer? O que você sente prazer? O que você sentia prazer antes de, né, de chegar no quadro que você tá? Eu gostava de dançar. E aí a gente começou a construir essa possibilidade de dançar em casa, dançar com os filhos, Sim, né? E o quanto que isso altera também nas emoções, no sentido de eu com estou certeza. fazendo algo, né? Isso me remete a momentos felizes da minha história. O quanto que isso Remédio também é um autocuidado, né? Que aí acaba potencializando a autoestima, né? Tá muito sim, interligado, né, Carol? sim. Olha, tá chegando um É, monte de gente nova aqui. Bem-vindos, quem tá chegando agora. bem-vinda. A gente tá aqui com a nutricionista Isabelle Caiado, que com muito carinho veio, né, tá aqui no aniversário da avó de 96 anos, dando aqui um tempinho pra gente. Se vocês quiserem deixar suas perguntas, coloque aqui no balãozinho. É um Podem prazer colocar responder. aqui. Vai ser ótimo. E ela traz, né, Isabelle, eu acho que o que me conquistou da Isabelle é a dimensão da nutrição integral. A gente está falando agora sobre alguns gatilhos dessa Sim. disbiose, que seria essa disfunção, essa alteração. E agora, qual seria um outro gatilho além do álcool, né? E da falta, você trouxe assim, da falta de O atividade álcool, o física. sedentarismo, né? Uhum. O antibiótico, o Os estresse, antibióticos. todos esses são gatilhos. Então, na medida do possível, se você puder evitá-los, né, tende a somar, né, na saúde do seu intestino, logo somar no seu emocional. Então, tá, Uhum. como você disse, né, saúde integrativa, tá tudo interligado. Então, a partir do momento que eu melhoro, né, uma situação, eu tendo a ramificar e melhorar outras questões do meu organismo. Oi, Vivi, tudo bom? A Minha Vivi paciente falou chegando e colocou chocolate. chocolate. Chocolate é meu Chocolate é ponto muito fraco. bom, principalmente os chocolates que são ricos em cacau, né? Vou falar um pouquinho mais à frente, mas esses ao leite com certeza não são indicados, porque esses ao leite são 100% gordura e açúcar, e o percentual de cacau, que realmente é a substância benéfica, fica ali a desejar em relação à quantidade. Outra coisa que eu não queria deixar de falar, que eu acho muito importante, antes de falar da alimentação também, é os disruptores endócrinos. O que é Porque eu isso? vejo muitas mães, né, que não têm informação em relação a isso, e aí acaba que não fica evitando, né, essa exposição. O que seria um disruptor endócrino? São agentes e substâncias químicas estranhas ao nosso organismo, que ao entrarem em contato com o nosso corpo, elas vão promover alterações no nosso sistema endócrino. E o nosso sistema endócrino, né, vai influenciar no quê? No desequilíbrio hormonal. Então parece uma coisa simples, mas a todo momento a gente está exposto, que é o quê? Que é o caso do plástico,
que tem bisfenol, é o caso do alumínio. Então, eu deixo essa ressalva para vocês procurarem trocar por opções melhores. Exemplo, em vez de uma garrafinha de plástico que tem bisfenol, que é uma substância tóxica, use uma garrafinha de vidro, entendeu? Que já Nossa, vai eu diminuir nunca dei essa valor a isso. exposição. Outra coisa, tomar cafezinho em copo de plástico. Não, opte por uma xícara de cerâmica, uma xícara de vidro, entendeu? Vou colocar também outro. Esquentar comida em recipientes de plástico. Isso também não vem agregar, porque também vai liberar, né, essa toxina. Então, tenha atenção, dê preferência em sempre trocar esses plásticos que vocês usam, tanto para armazenar alimentos, quanto para beber chás ou bebidas quentes ou muito frias, né? Quanto a garrafinha de água que está ali todo dia com você, dê uma atenção e tente procurar cerâmica, vidro, que são atóxicos, que não liberam essa toxina, O entendeu? alumínio não é uma boa. O alumínio também é considerado um disruptor endócrino, que ele vai sim influenciar também nessa parte de desequilíbrio hormonal. Então, o alumínio também tem que tomar muita cautela, porque nós, se não tomarmos cuidado, somos expostos 24 horas. Exemplo, acordei e fiz um café ali na maquininha da Nespresso, cápsula de alumínio. Nossa. Depois, eu fui, durante a manhã, esquentei a água do meu chá na chaleira de alumínio. Fui fazer minha comida na panela de alumínio. Antes de ir para a academia, usei um desodorante de alumínio. Aí, depois, ao longo do dia, tomei mais 3 cafés Nespresso, cápsula de alumínio. Eu tô virando Então, uma assim, panela de alumínio, com certeza. eu tenho dosado muitos meus pacientes que, né, me procuram, faço um check-up mesmo, porque eu acho que não tem achismo, né? Existe ciência. Então, eu peço realmente os exames sanguíneos para a gente avaliar. E eu avalio muito o alumínio. O alumínio, para mim, ideal nos exames laboratoriais é abaixo de 10, né? Mas eu prefiro estar bem reduzido. E eu tenho pegado pacientes com 14, 15, realmente bem intoxicados, porque, como eu acabei de falar, né? Se você não tem essa atenção, você é exposto 24 horas. Como mudar isso? Dê preferência, em vez de cafés de cápsula, sempre que possível, um café coado. Em vez de usar um desodorante que tem alumínio, hoje em dia existem várias marcas que você pode ir em lojas de produtos naturais que eles vão te orientar. Ou então eu mesmo faço o meu próprio, que eu misturo leite e magnésio, óleos essenciais, né? Ou lavanda, ou algum outro que eu gosto de algumas gotinhas, e água. Inclusive no meu perfil, lá Isabelle Caiado Nutri tem um post sobre o desodorante natural, mas tem já várias marcas que vendem sem, né, o alumínio. Então é ótimo, porque pensa, é um produto que você usa diariamente. Então tem sim tomar cautela. Uau. Outra coisa, me perguntam muito de panela, Carol. Qual que é a panela, então? Como é que eu vou fazer? Dê preferências, pode usar a panela de ferro, ela vai liberar um pouco de ferro, ainda mais para pessoas que têm anemia, vem a somar porque não é com alumínio. Eu gosto muito da panela de cerâmica esmaltada, porque por mais que a base dela seja de alumínio, ela tem toda essa camada em cima da camada de alumínio de cerâmica. Então ela não deixa o alimento entrar em contato com o alumínio, né, da panela. Então isso é muito bom. Tem a panela de vidro, de barro, mas assim, não são práticas, não são muito fáceis de utilizar. Então, eu realmente, geralmente, indico mais a de ácido cirúrgico, que é mais cara, ou realmente uma mais acessível, que é a de cerâmica esmaltada. Outra coisa também que a gente tem que ter cuidado, além do desodorante, que eu falei, né, a cápsula, a chaleira. Então, assim, repense. Repense como que está sendo a minha exposição, né, a essas toxinas, tanto do alumínio em excesso, quanto do plástico, porque, como você viu, né, influencia até na nossa parte de desequilíbrio hormonal. Então, eu acho isso bem relevante. E quais são os efeitos, assim? Porque, realmente, você falando, eu me dei conta da quantidade de alumínio. Meu Deus, ele tá chorando. Tá. Toma aqui um biscoitinho. Eu me dei conta da quantidade de alumínio que eu estou ingerindo, né? Então, é uma quantidade que a gente realmente não percebe. A cápsula, né, o chá,
fora a panela, o desodorante. Quais são os efeitos? Como é que eu percebo que eu posso estar intoxicada de alumínio? A gente, assim, o mais correto seria realmente dosar por exame sanguíneo, mas também tem muita cefaleia que os meus pacientes falam, né? A parte de detoxificação fica um pouco comprometida. Então, ver realmente fazer um check-up e ver essa parte de dosagem de todos os metais pesados. Eu peço arsênio, eu peço mercúrio, eu peço alumínio para realmente a gente fazer uma investigação, né, Tá. bem Então, é ampla e importante bem ter específica. esse exame. Tá ótimo. Isso. Outra coisa também, e não menos importante, só para falar antes dos 7 alimentos que a gente selecionou, né, Carol? Eu queria falar também sobre a parte de, deixa eu colocar aqui, de digestão, né? Como é que é essa digestão? Porque eu vejo muitos pacientes usando o tal do omeprazol de uso contínuo, que é o que a farmácia, né, mais quer. Não, a indústria farmacêutica, né, não quer que você quer fazer um tratamento eterno, né? Então, gente, vamos trabalhar na causa, que a gente evita o sintoma e a gente evita a medicação. O que é a causa? A causa aí, a maioria das vezes, ou boa parte das vezes, é comportamental. Claro que, assim, se o médico orientou o medicamento pontual, ok. Agora, não fica tomando, né, e repetindo, né, a prescrição do médico sem uma avaliação, sem ver se realmente tem a necessidade e sem, de fato, verificar e tratar a causa. Porque a azia, a má digestão está muito atrelada a uma má mastigação. Porque onde a gente começa, de fato, a... Peraí, licença. O Henrique perguntou. Melhor forma de promover o estômago é a dieta. Então, Henrique, boa parte assim dessas ramificações patológicas em relação ao estômago está em relação mesmo à mastigação. Por quê? Qual que é a primeira etapa da digestão? E é uma etapa super importante. Está na boca. A partir de 2 ações, física e química, que tem essa primeira digestão. Física da mastigação, que transforma os pedaços grandes em pedaços menores, e química da saliva, porque tem enzimas digestivas. Mas você concorda comigo? Se a gente tem um alimento muito grande, a saliva só vai entrar em contato com a periferia. Agora, se eu realmente mastigo e deixo pequenos pedaços, tem como a saliva englobar todo aquele alimento e, de fato, ter a primeira digestão efetiva. Então, vocês aí que não estão mastigando direito, sofrem de azia, sofrem de má digestão, e também estão influenciando numa má absorção. Porque todo mundo fala, né? Você é o que você come. Não, gente, essa frase não está correta. Você é o que você come, digere e absorve. Agora, se não tem essa etapa da boa digestão, você não vai ter uma boa absorção. Já tem de pacientes que comem bem, mas o ato da digestão, né, toda do alimento é totalmente comprometida. Então, não vai absorver de forma efetiva. E ainda mais se a gente está num quadro aí também de desbiose, né, que ela está exposta a tantos outros fatores que eu já mencionei aqui. Então, cautela. Vai comer, tira um tempinho. Presta atenção no alimento. Também, né? Oi? É um ato meditativo também, comer com consciência, né? Sim. Porque essa parte do mindful eating, que é a presença no ato de se alimentar, é importantíssima. Porque se você não fizer uma boa mastigação, você não vai absorver bem aquele alimento. Agora, tem umas estratégias comportamentais, Carol, para sair do piloto automático. Exemplo, 2. Tá usando o garfo tradicional? Usa um garfinho de sobremesa, porque eu sei que no começo é desafiador você sair do piloto automático. Então, utilize de estratégias diferentes. Porque quando você olhar... Mão dominante, por exemplo. Ótima também. Porque quando a gente for usar, por exemplo, a mão dominante ou um garfinho de sobremesa, o que a gente vai lembrar? Primeiro, do porquê que a gente estava fazendo aquele procedimento. E segundo, porque vai menos quantidade um garfinho de sobremesa. Outra estratégia é, se eu estou mastigando, o garfo está descansando. Não tem essa de eu estar mastigando e já estar com o garfo pronto para já lhe dar, né, outra garfada. Então, assim... É a hora mais importante, gente. Vocês estão alimentando a sua casa. E parece uma coisa simples, mas é super válida. Aí, ó, a Carol tá perguntando. Eu almoço direto com o Henrique no hospital.
Ele tá aqui me pedindo dicas. Oi, Henrique, também tô aprendendo, mas sexta-feira, amanhã, a gente vai almoçar juntos lá na HFA e Ótimo. a gente vai se corrigir, se avaliar. Eu queria fazer uma pergunta. Qual o Claro. número mínimo, ideal de mastigações ali do... Porque eu já Eu ouvi não disso, gosto né? eu não gosto de falar, cara, o número, porque, por exemplo, se eu estou comendo um chuchu e se eu estou comendo uma carne, né, o número de mastigações vai ser totalmente distinto. É Então, eu acho que o verdade. mais importante é a textura, né? Uhum. Como é que eu estou engolindo esse alimento? Eu estou realmente digerindo esse alimento, fazendo como se fosse um purê para depois engolir? Ou não, eu já estou ali, sabe? Engolindo por pedaços, né? Engolindo com um pedaço. Eu vou até abrir aqui uma parte do meu atendimento, que eu gosto de ser prática nos meus atendimentos. Então, eu dou como se fosse uma aula para os meus pacientes. Então, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem a textura ideal. Peraí. É como se fosse uma papinha. Como é que eu viro aqui? Deixa eu ver. Aí, virei. Olha só, gente, peguei meu computador para mostrar para vocês. Ai, que Aqui ótimo. tá, aqui tá o amendoim. Uhum. Aqui, mastigação 2 vezes. Mastigação 5 vezes. 10, 20, 30. No caso do amendoim, olha só a diferença desta mastigação, ou seja, uma mastigação super rápida. Oi, Hanna, tudo bom? Uma mastigação super rápida, não tem presença da saliva, você vê que é mais seco, né? Antes dele engolir, tá bem seco. Agora, olha isso daqui. De fato, está mais líquido, de fato, a saliva entrou em contato com o alimento, e como a saliva tem, né, enzimas digestivas, de fato, aqui, ó, teve uma boa digestão. Então, é importante mesmo você estar atento, né, você estar atento à textura antes de você engolir. Então, gente, uma carne, um chuchu que seja, realmente, primeiro fazer aquele purê na boca para depois engolir. E as pessoas também que ingerem líquido nas refeições, também tá aí atrapalhando a segunda etapa da digestão. Então, se você come rápido, não mastiga direito e ainda bebe líquido na digestão, na refeição, já é um bom sinal aí que você não está digerindo bem o que você está consumindo. Por quê? Líquido falam que dilata, né, o estômago, mas eu acho que mais importante que isso é mencionar que muito líquido vai diluir o quê? O suco gástrico. E o suco gástrico liberado no estômago é para ser ácido, porque é a acidez dele que vai digerir bem o alimento. E aí nessa hora você vai lá, água, muita água antes da refeição, muita água logo depois e muita água durante. E Não, o gente, suco tenta beber muita água. Eu acho que eu sou super a favor, mas é entre as refeições, não logo antes nem logo depois. Claro assim, né, Carol? Tomar 2 dedinhos de água, meio copinho ali, não tem problema. Agora, ingerir uma grande quantidade de líquidos nesse horário também vai atrapalhar bastante. Então, só recapitulando, né? Pode falar. Não, você falou do ácido, né? E aí eu imagino que eu tô fazendo trabalho de um papel mesmo de advogado diabo. E se eu tomar um suco de limão, mais ácido, será que eu estaria ajudando? Estou fazendo Na bem? verdade, todo mundo pensa que o limão, ele é ácido, mas o limão fora do nosso organismo, ele é sim um alimento ácido. Mas quando ele entra em contato com sais, minerais do nosso organismo, ele se torna alcalino. Olha. Então, assim, então não teria influência, não. Tá. E aí, só recapitulando, Carol, então a gente falou, né, de situações, gatilhos que vão influenciar nessa desbiose, que é esse desequilíbrio do nosso intestino, onde a gente acaba tendo mais bactérias patogênicas do que os probióticos. Para isso não acontecer, é bom o quê? Evitar exposição ao alumínio, né? Exposição ao plástico, que são disruptores endócrinos. Estar atento às etapas da digestão, principalmente na mastigação, e evitar líquidos nas refeições. O uso de antibiótico, porque vai quelar tanto, né? O que tem que quelar, mas também os probióticos, então vai favorecer um desequilíbrio maior aí das bactérias do nosso intestino. Sedentarismo e álcool em excesso. E por último, e não menos importante, a alimentação. Então, se você tem aquela alimentação rica em açúcar, que é inflamatório, é um potente inflamatório, é o tal do açúcar.
Então, é o açúcar em produtos industrializados. Tem um post, inclusive, lá no meu Instagram, que eu coloquei os vários nomes diferentes de açúcar que a indústria coloca e você muitas vezes nem sabe. Então, os açúcares, os apelidos, né, inseridos ali nos alimentos industrializados, os açúcares dos farináceos, né, muito pão branco, macarrão branco, né, tudo muito farinhas brancas. Não é que não pode. Hoje, por exemplo, quero comer um pãozinho quentinho da padaria que acabou de sair, que é uma delícia, tudo bem. Mas se for aquela constância no seu dia a dia e em quantidade, não vem para agregar, tá? Outra coisa também, muito alimento industrializado. Sempre leiam os rótulos para vocês não serem enganados. Então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas como ler o rótulo? Já deixo aqui a dica de um aplicativo que se chama Desrotulando. Ele mostra através de como se fosse um sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho, né? Então, geralmente, os verdes você pode consumir, que eles tendem a serem produtos bem melhores e bem mais acessíveis em relação à saúde. Deixa eu só ler aqui o que o... Henrique. É Desrotulando, só para resgatar o nome do site? Isso, Desrotulando. Sobremesa com açúcar depois da refeição deve ser evitada, então, o ideal, Henrique, é evitar essas sobremesas com açúcar e dar uma possibilidade para o seu paladar de testar novas combinações. Por exemplo, uva passa, por exemplo, um morango banhado no chocolate que fica uma delícia. Vai o chocolate, mas ele não é aquele brigadeiro maciço, entendeu? Então, um creme de amêndoas, rechear uma tâmara fica uma delícia. Um pedaço de chocolate meio amargo não tem nenhum problema. Agora, lembra que você já acabou de realizar uma refeição, né? No caso da sobremesa, é um plus, mas pela busca do prazer, não pela busca da saciedade. Então, realmente, ainda mais quando a gente está procurando prazer, é ter muita atenção no ato de se alimentar na mastigação. Porque uma vez que eu engoli, já era o prazer. Então, aproveita esse alimento na boca. Porque quanto mais tempo na boca, mais prazer eu vou ter. Isso é maravilhoso. Depois que vira essa chavinha, você vai ver. Você vai comer em uma quantidade bem menor, mas você vai potencializar o prazer, porque você deixou muito mais tempo ali, né, em contato com as papilas gustativas da língua. Essa é uma excelente mesmo. Não, para mim, né? esse foi um grande virada de chave para mim, sabe, Carol? Que fez, assim, eu continuar mantendo uma boa relação com a comida, evitar os excessos. Isso, assim, para mim foi muito agregador e eu tento passar adiante sempre. Outra coisa em relação aos ingredientes, Carol, é o seguinte, deixar a sugestão aí do aplicativo, mas também para vocês poderem olhar, depois da palavra ingrediente, a primeira palavra ali é o que mais tem no produto, vem em ordem decrescente, da maior quantidade para menor. Então, pensem comigo. E o sódio? Então, no sódio também a gente olha na tabela... O sódio a gente vê na tabela nutricional. Então, se o sódio também estiver em grande quantidade, ele é um conservante também, né? Então, dá uma atenção também ao sódio. E em relação aos ingredientes, se é decrescente, então, se nos primeiros ingredientes tiver açúcar, farinha branca, gordura vegetal, gordura hidrogenada, óleos refinados, que muita gente acha que um óleo de girassol, um óleo de canola são bons óleos, mas na verdade não são. Eu gosto muito de usar o óleo de oliva para preparações ou um óleo de coco. E o óleo extra virgem eu deixo para salada. Porque a gente não precisa comprar uma coisa cara que vai entrar em contato com o calor e vai oxidar. Então já compra o azeite tradicional para as preparações que vão ao fogo, vão ser assadas. E para salada, realmente, o azeite de oliva extra virgem de vidro escuro. Se for claro, vai ter exposição ao sol e vai oxidar. E aí você... Fora que, né, assim, antes de você comprar, quanto tempo que fica ali na prateleira, né? Então, assim, você vai comprar um azeite, se for vidro transparente, translúcido, já oxidado. Então, é melhor já comprar um óleo refinado mesmo, que é mais barato. Então, sempre olhar essa parte, né? Então, tendo isso, óleos refinados, açúcar, gordura vegetal, não é um bom produto. E outra, se também tiver
corante artificial, flavorizante, que é aquele cheiro artificial de batata Ruffles, ou um adoçante artificial, que é o caso de aspartame, sucralose, também não é uma boa opção. Então, gente, cautela, porque hoje em dia a indústria alimentícia ela gasta bilhões em relação à propaganda, a marketing. Só que elas são obrigadas a colocarem tudo, né, ali na parte de ingredientes. Então, aproveitem e realmente se informem antes de estar comprando algum produto. Quanto falta tá? de fitness existe, né? Esse fitness, é fitness. Quando vai ver ali, só tranqueira. Outra coisa que eu queria falar também, Carol, da parte de alimentação, dê a oportunidade de buscar ali feirinhas mesmo orgânicas perto da sua casa. Além de incentivar, né, a produção local, você, de fato, começa a criar ali um relacionamento com os feirantes, ver as safras. É muito interessante também estar atento à sazonalidade, porque a gente tende a comer alimentos mais nutritivos, com menos ali, exposição a agrotóxicos, no caso, né, se não for orgânico. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a orgânicos, mas em feirinhas tende o preço de saúde. Em feiras, o preço tende a ser mais acessível. Então, dá um Google, olha ali as feiras, né, próximas à sua residência, que vem ali para somar muito na sua saúde. E agora vamos ali, nossa, já está acabando o tempo, então deixa eu correr aqui para falar um pouquinho, gente, dos alimentos que eu comentei com a Carol. Nossa, que eu falaria... essa parte é ouro, filé mignon, né? Primeiro a gente falou dos gatilhos, porque não adianta nada a gente estar passando esses alimentos para vocês e vocês não colocarem a ordem na casa, evitar a exposição, ter uma boa digestão para, de fato, absorver esses nutrientes, né? Mas, assim, para produzirmos a serotonina, né, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, a gente precisa de alguns itens, que é no caso do quê? Triptofano. O triptofano ele é precursor da serotonina. O que isso quer dizer? A gente precisa, né, do triptofano para produzir a serotonina. Então, tem algumas fontes alimentares que são ricas em triptofano para potencializar essa sua produção de serotonina e te trazer mais bem-estar. E é o caso da banana, da aveia, do cacau, do abacate. São ótimos alimentos e ricos nesse triptofano. Banana, aveia, cacau e abacate. Cacau, amêndoas, abacate. E são assim, frutas, né, e oleaginosas que a gente pode ir implementando, né, no nosso dia a dia. Só um lembrete, gente, não adianta a gente querer esse benefício, né, de estar com sentir esse bem-estar, se não fizer, né, evitar o que eu comentei anteriormente, e também for eventual. Por exemplo, hoje eu como um alimento rico em triptofano, dali 4 dias eu como novamente. Não. O que realmente vai agregar, acho que para tudo na vida, é a constância, tá bom? Perfeito. Outra coisa também que é super importante para essa produção da serotonina são as vitaminas do complexo B. O que é, né? Quais são as fontes? Os vegetais verdes escuros são riquíssimos em complexo B. Rúcula. Couve, rúcula, espinafre. As carnes também tem, né? De preferência as carnes magras. Aquele nutricional yeast, que é a levedura nutricional. Eu gosto muito da marca da Nayak, que tem uma lá, sabor parmesão, que é maravilhosa. Ela também, além de ser rica em complexo B, ela agrega ali, por exemplo, eu que sou intolerante, eu tenho que evitar um pouquinho a minha exposição ao leite. Então, se eu quero aquele gostinho de queijo, eu coloco uma levedura nutricional sabor parmesão, e o bom é que ela é rica em complexo B, proteína, né? E ainda agrega esse sabor, né? Para as preparações. Outra coisa, vitamina C também precisa. Então, quais são fontes de vitamina C? Limão, laranja, goiaba, morango, caju. Então, todas as acerola. Então, também, se você, né, sempre que possível, mais frequente ali, ter essa ingestão de vitamina C vai somar muito
para essa produção de serotonina, já que o foco, né, da live é melhorar o nosso bem-estar, né, melhorar o nosso emocional através da alimentação. Outra coisa também, Carol, é o magnésio. As fontes de magnésio também estão na couve, no espinafre, nas sementes, nas castanhas. Então, você está vendo? É uma alimentação, tudo que eu estou comentando são alimentos acessíveis, né? Então, acho que vale a pena implementar. E um último que eu não posso deixar de citar é o ômega 3. O ômega 3, ele está muito presente, se for de origem animal, né? Nos peixes, né? De águas mais profundas, então entra no caso salmão, atum, sardinha, truta, cavala, arranque, e se for opções, né, ricas em ômega 3 mais de fonte vegetal, eu indicaria a semente de chia. Ela é rica nessa propriedade, além disso ela é rica em fibra, ela favorece a saciedade, então vem também para somar bastante. Sim. E o legal que eu estava vendo é que teve um estudo, vou até ler aqui a quantidade certa, de 171 participantes orientados ao consumo de frutas e vegetais de forma regular, igual eu mencionei. Indicou uma melhora no humor, vitalidade e motivação após 14 dias de intervenção. Então, olha só o poder que a gente tem, né, nas nossas mãos quando a gente começa a inserir, né, aos poucos, insere no seu ritmo, aos poucos, tendo essa frequência de uma alimentação mais nutritiva, mais colorida e tendo também essa digestão bem efetiva para absorver, né? E outra também, em outra revisão, mostrou que o consumo de peixes e vegetais contribuiu para a redução do risco de evolução de depressão. Então, gente, assim, a alimentação não tem como, né, Carol? Tá desassociada do emocional, né? Sim, você uma alimentação falou... anti-inflamatória e um intestino saudável, com certeza é igual a pessoas mais felizes. E teve um outro produto que você falou, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que é o própolis, né? O quanto que aquelas gotinhas de própolis pela manhã, né? Como que aquilo ali já me ajudou muito a ter... Ele é um anti-inflamatório natural, né, Carol? Potente. Rinites, né? Eu tô aqui, ó, com um cachorrinho aqui do lado que tá me empolando inteirinha. Eu sei que eu vou ter que redobrar os meus cuidados com própolis. E é muito interessante, assim. Não só no tanto o ômega 3 quanto o própolis, eles são ricos, né? Tem uma propriedade muito incrível de serem anti-inflamatórios naturais. Eu mesmo uso de forma contínua tanto o própolis quanto o ômega 3. Porque não tem como, acaba que você está inflamado às vezes por algum alimento industrializado que você consumiu, ou o próprio estresse acaba influenciando, né, em um quadro mais inflamatório. Então, assim, se você tiver essa alimentação nutritiva e também ver com o seu profissional que te atende, né, sobre essa suplementação benéfica, tem muito para somar. Por exemplo, eu também pego muito paciente assim com baixa energia, às vezes não dá nutriente, às vezes é uma Ferrari, mas dá uma gasolina suja. A gasolina de alimentos ricos em carboidrato branco e em açúcar, então não tem como ali, né, ter uma constância ali naquela Ferrari. Então isso também vem para influenciar. E você também me perguntou da berinjela, quando a gente estava conversando, né, no telefone. Eu já ia falar berinjela. A berinjela, assim, ela é muito boa porque ela tem, assim, um fator hipocolesterolêmico, ou seja, ela influencia na redução, né, do colesterol. Mas, além disso, ela também é rica em B6. Então, vitaminas do complexo B, né, elas participam da produção de serotonina e, consequentemente, melhoram o humor. Então, olha só, gente, a alimentação é muito rica para potencializar, né? Sim, é um antidepressivo natural, né? Exatamente. Nossa, que bom. Eu acho que, assim, trazer os alimentos ajuda muito a gente a fazer, né, realmente esse cuidado, eu diria assim, por que não esse tratamento, né, essa cura, essa autocura, né, com os alimentos. E é interessante, assim, porque realmente, eu digo por mim, eu muitas vezes vou buscar na suplementação, porque é mais rápido, porque tá, né, um sachê, é uma pílula, mas é muito
existe um fator ali financeiro, que é realmente caro, né? E muitas vezes a gente pode ter tudo isso de uma maneira mais natural. Eu não estou falando que não façamos suplementação, porque muitas vezes a gente precisa mesmo, né? Mas ter esse olhar, esse cuidado para uma alimentação natural, eu acho que a gente consegue ali fazer vários ajustes muito importantes principalmente nesse estar atento, né, com a nossa própria saúde. Eu digo sempre Sim. para o meu pai, é daqui de casa, ir ao médico não é fator de saúde, né? A gente vai ao médico muitas vezes quando a coisa já virou. Se proteger, promover saúde por exemplo, prevenir através de alimentação, né? Com uso de alimentos, com Eu uma falo, eu qualidade falo de que se vida. você, é, eu falo, Carol, se você quer ter uma boa longevidade, comece plantando agora e vai regando para realmente você ser um idoso com flexibilidade, não ser aquele idoso que caiu, quebrou, porque você tem um bom percentual de massa magra, a alimentação foi cuidada, então você não tem aquela alimentação inflamatória, né, que favorece várias patologias. Então, realmente, hoje em dia, a nossa expectativa de vida aumentou muito. Então, nunca é tarde, cuidem agora. Eu estou disponível, quem tiver alguma dúvida também para me Ótimo. perguntar. Ou pode ir lá também no meu Instagram. Eu gosto muito de usar, né, esse espaço que favorece tantas conexões. E só um detalhe, Carol, que eu lembro que a gente conversou e eu não mencionei, que é o tal do café. Então, Verdade. assim, gente, eu vejo muitos pacientes querendo melhorar a performance mental e abusando da cafeína, seja em excesso de chá e ainda excesso de café e ainda somado com um copinho ali de plástico, né? De Então, assim, plástico. péssimo. Então, assim, o café, a cafeína tem suas vários benefícios, mas na quantidade adequada. Então, o que que é a quantidade adequada? 150 ml por dia. Dá 3 xícaras de 50 ml, aquela xicrinha pequena, não é essa daqui que muita Eu gente tomo toma no muito café mais da que isso. manhã. Então, Uhum. são 3 xícaras de café pequenas. E assim, cada um tem uma sensibilidade à cafeína. Mas eu indico em torno aí, não consumir a cafeína depois das 15 horas, 16 horas. Por quê? Perfeito. Porque a cafeína ela é estimulante. Pode não atrapalhar você a dormir, mas com certeza vai influenciar na qualidade desse sono, deixar aquele sono profundo. Então, pode influenciar. Então, dê alternativas diferentes. Se quiser também variar antes das 15, 16 horas, com chá verde, com matcha, que é riquíssimo. O matcha é riquíssimo em L-teanina, que ele é um aminoácido que vem sendo utilizado para reduzir estresse mental e físico. Eu uso Ótimo. dessa estratégia também, acho maravilhoso. Eu compro matcha, misturo ele com leite de amêndoas, tomo, fica uma delícia e melhora a minha performance mental e ainda reduz o estresse mental. E também ter cautela para as pessoas que compram aquele café É, descafeinado, como é que está sendo a extração dele. Porque para fazer a extração da cafeína, tem marcas que utilizam da água, que até tem um nome, um método que se chama Swiss Water, mas também tem várias marcas que, em vez de utilizar a água para fazer essa extração da cafeína, elas utilizam elementos químicos. Geralmente vem ali falando no rótulo do produto. Eu Nossa, uso eu a marca nunca parei Orfeu. para pensar. Então dê uma olhadinha também nisso, tá? Tô tentando passar assim todas as orientações em uma live Sim, só, né? Mas esse foi assim, um ponto que a gente trabalhou muito, né? Quando a gente conversou juntas sobre o café, o quanto que o café ele tá intimamente ligado com essa sensação de estar acelerado, né? E esses efeitos, especialmente no final do dia, de você, o consumo associado no final do dia, nessa tentativa de aumentar a performance, nesse aumento gradativo que as pessoas começam a fazer para melhorar e cada vez mais a gente precisa de mais café e que não responde da mesma maneira, né? E que vai se sentindo cada vez mais acelerado, com o coração acelerado, batimentos e tudo mais. é, E não há a mesma resposta, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, porque vários médicos, inclusive psiquiatras, que, né, com quem eu trabalho, enfim, quando estão tratando pacientes que se queixam de ansiedade, eles pedem duas coisas.
suspender café, principalmente, e chocolate. Porque, de um lado, a pessoa está tomando um ansiolítico e no outro ela está, muitas vezes, alterando os efeitos da medicação com o uso de alimentos, né? Como esse, café e Sim. chocolate, né? E dá preferência também, Carol, depois das 15 horas, a chás calmantes. Eu mesmo, quem me segue, sabe que eu sou a louca do chá. Até porque eu Adoro gosto chá muito da também. medicina tradicional chinesa. Então, eu aprendo muito dos chás, dos benefícios. Então, deixa para depois das 15 utilizar chás digestivos, como hortelã, ou então utilizar chá de casca de abacaxi. Para dormir, como a banana favorece a produção de serotonina, pode fazer um chazinho de banana. Que Nunca é fiz só chá de basicamente banana, olha cortar a só. banana, misturar com água, e aí você faz aquele chazinho e a banana fica um docinho para você usar no outro dia. Entendeu? Pode até comer o Olha, docinho bom. se quiser e não vai açúcar. A gente também tem o chá de erva cidreira, chá de erva doce, Uma delícia. camomila. Então, assim, lá eu gosto muito da loja Tea Shop, mas tem várias outras que é um mundo, né? É um mundo assim de combinações. Então, se dê uma oportunidade, não gosto de chás azedos. Então, busque chás mais frutados, que você vai se surpreender. Eu mesma não era tão adepta dos chás. Comecei com chás frutados. Hoje eu tomo chá tranquilamente, todos os tipos. E olha, ainda eu tomava com açúcar, gente. Então, realmente, pra você ver, Eita, foi um passo a passo, entendeu? ótimo. Não é porque a gente é profissional da área da saúde que às vezes não foi ensinado errado. Entendeu? Eu aprendi, servir um chazinho ali, já vi um sachêzinho, já colocava. E Mas com quando mel, o você que que vai você acha? melhorando assim o paladar e evitando o açúcar, evitando esse super estímulo do paladar doce, você vai dando oportunidade de sentir os outros paladares, que é um azedo, que é um amargo. Não existe só o paladar doce e salgado. É Agora, se verdade. tudo que a gente for amargo ou for azedo, a gente coloca ali um açúcar, a gente fica só com dois paladares extremamente estimulados. E aí, quando a gente vai consumir algo amargo, algo azedo, a gente acha assim extremamente incômodo, intenso, né? É o que a gente É o chama único que de tem. paladar infantil, né? Que fica Sim, ali empobrecido, né? Com as sim. estimulações. Substituir Tô aqui pensando nas perguntas, né? Substituir o açúcar pelo mel, por exemplo, no chá. É válido? Eu não acho que seja válido, até por essa situação, porque senão o açúcar também é uma forma de adoçar. Então você vai adoçar e aí vai de novo, né, potencializar apenas dois paladares. Então eu acho que uma saída para isso seria a alternativa dos chás frutados, chá de casca de abacaxi, o chá de banana e os outros chás frutados que vendem, né, chá de maçã, chá de morango, iniciar com eles e depois se aventurar aí pelo mundo dos chás. Perfeito. Isabelle, Carol, o Henrique obrigada. perguntou. Ah, tem sim uma pergunta dele, né? Da passata rústica, se é bom para fazer um molho de tomate ou deve ser evitada? É sal pra Batata, eu acho que caramba, né? ele falou passata rústica. Não sei se é o tomate, aquela pasta de tomate, tomate seco. Henrique, tem várias marcas, né? O que eu realmente oriento em relação a extrato de tomate ou molho de tomate é de preferência sem embalagens de vidro, né? Para não ter aquela latinha de alumínio e não ter açúcar. Basicamente, água, tomate e alguns temperos naturais é uma boa opção e são bons ingredientes para um molho de tomate natural, tá bom? Maravilha, maravilha. Isabelle, vamos, né? Porque você tá Vamos. aí com a Mas eu cabeça queria muito desperta. agradecer. Eu espero que eu tenha somado aí, quis Com trazer o certeza. máximo de informação para agregar aí para vocês. Eu sou apaixonada na área de nutrição e atrelado com bons profissionais, né? Como a Carol. Eu acho que vem para somar muito, né, num tratamento integrativo, né? E a gente realmente tratar corpo, mente, espírito, porque somos esse trio, né? Essa tríade complexa e linda. Isso, olha, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela parceria, né? Pelo cuidado no preparo. A Isabelle, ela falou assim, olha, eu vou falar disso, 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 super organizada no conteúdo, trazendo realmente, né, ali o que o cliente precisa na hora do vamos ver, na hora, né, da situação real. Tá.
E nesse sentido, eu gostaria de indicar, né, Isabelle Caiado, que está aqui nas redes, sempre produz muito conteúdo, muitos posts que esclarecem mesmo. Atende em Brasília, atende em São Paulo, tá aí na Ponte Atendo Aérea, online também, o mundo online, inteiro. que é ótimo, né? Né? E acho que assim, o teu diferencial é esse, né? Trabalhar mente, espírito, né? Corpo, nesse enlace, né? Nessa saúde integral. Eu acho que Obrigada é por isso, né? todos. A gente está bem alinhado em relação a isso. Eu acho que profissionais, assim, acabam se conectando por terem valores semelhantes, né? E eu vejo que a gente vai muito além, porque de fato a gente quer agregar na vida, né? É uma missão nossa. Porque quando é só por atender mais um paciente, não é de fato exercer o que ama, né? E eu acho que tanto eu quanto você somos apaixonados por agregar na vida das pessoas, né? Do ser humano. Então, esse atendimento humanizado, assim, eu acho que faz total diferença. Eu Faz acho que toda a isso que diferença. faz um profissional se destacar. E sabe o que eu acho mais interessante, Isabelle? É que quando a gente se coloca como gente, né? Ser profissional, ter uma especialização numa área da saúde, não nos torna super-heróis, super-humanos, né? Não nos imuniza das adversidades da vida, das dificuldades que a gente tem. A última live que eu fiz, eu estava varado de fome, estava comendo um chocolate. Né? E eu achei bem interessante quando você falou do chá, né? Do chá, poxa, eu adoçava o chá. Então, acho que quando a gente traz essa humanidade do nosso atendimento, de como a gente é como pessoa mesmo, com as nossas próprias dificuldades, eu acho que isso é o que conecta. Quando a gente traz a nossa verdade, as nossas limitações e como que a gente vai superando tudo isso, né? Estamos juntas aí, Conte comigo, viu? Obrigada, Henrique, Sandri. Deixa eu ver Carol. aqui. Carol. Tem mais alguém aqui? Ana. Gente, só agradecer mesmo. Espero que eu possa ter somado aí para vocês. Obrigada pela oportunidade, Carol, e conte com a minha parceria, porque bons profissionais assim que têm essa visão faz toda a diferença. Obrigada, viu? Obrigada eu. Olha, obrigada a todos. Vou deixar essa live salva e até a próxima quinta com mais uma live. Aqui, ó, a participação especial dessa criaturinha que esteve em todo momento na nossa live. Tchau, Um tchau. beijo pra você. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada. Boa noite.